comentando a lição de segunda-feira, 9 de setembro de 2024. A última ceia. Naqueles dias, Jesus tomou a iniciativa da celebração da ceia. Era chegado o momento da última ceia. Nessa íntima ocasião de despedida, na qual o Senhor Jesus estava desejoso de falar francamente aos seus discípulos, algo angustiava seu espírito. E não era a cruz que se aproximava, mas a indizível tristeza de saber que ali, entre os 12, havia um homem que decidira sua própria ruína. Um dentre vós me trairá. Por sua vez, os discípulos se entristeceram e interrogaram uns aos outros. Eles não têm aqui a mesma confiança em si mesmos que aparece nos versículos 29 e 31, quando de suas solenes afirmações de lealdade e devoção, particularmente ditas por parte de Pedro. O momento é solene e inspira consagração. Leia Marcos capítulo 14, do versículo 22 ao 31, e Êxodo capítulo 24, versículo 8. Que grande significado para a fé cristã se encontra no relato de Marcos. Jesus insistiu à Santa Ceia, que mostrou em seu simbolismo o pão como o corpo de Cristo entregue para o sacrifício, e o sangue de Jesus, simbolizado pelo suco puro da videira, e que representou o sangue da aliança para salvar toda a humanidade. A ceia, celebrada por Jesus junto com seus discípulos, deixou uma lição profunda de acompanhamento do Salvador com seus filhos. Ele disse: "Fazei isso em memória de mim, porque assim estareis anunciando a morte do Senhor até que ele venha a segunda vez." Um pastor lutava há muitos anos sem ver sua igreja crescer e sem preparar-se para a segunda vinda de Cristo. Ele pensou em realizar uma santa ceia e preparou a mensagem para pregar na igreja no dia seguinte. Durante a noite, ele sonhou que estava pregando e era ouvido atentamente por um visitante desconhecido sentado no último banco da igreja. Ao final do culto, o pastor foi cumprimentar a visita e não mais a encontrou. Perguntou então para um diácono sobre o visitante e o diácono disse: "Pastor, o senhor não reconheceu aquele homem? Era Jesus. Ele mesmo ali estivera ouvindo o sermão do pastor." Assim, por causa desse sonho, o seu ministério foi mudado pela convicção de que Jesus estava sempre presente às suas pregações. E ele lembrou-se das palavras: "Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos." A Santa Ceia aconteceu e aquela igreja foi reavivada e consagrada. A Santa Ceia aponta para a nossa consagração às ordens de Cristo e aponta para a sua segunda vinda. Foi destinada a conservar viva essa esperança na mente dos discípulos. Nas tribulações, encontravam conforto, na esperança da volta do seu Senhor. Indizivelmente precioso para eles era o pensamento: "Todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha." Livro O Desejado de Todas as Nações, página 659. Quando Moisés, no Egito, falou da Páscoa, o sangue do cordeiro foi colocado como principal para salvar os primogênitos. Na ceia, o pão lembra o corpo de Cristo e o seu sangue nos ajuda em nossa preparação pessoal para o encontro com nosso Senhor. Jesus era o Cordeiro de Deus que fora entregue para salvar a todos os que nele creem. Jesus, sabendo do caso de Judas que o trairia e de Pedro que o negaria, alertou-os e mostrou a todos que eles fugiriam quando tudo acontecesse. Eles disseram: "De modo nenhum te deixaremos." Mas depois fugiram com medo. Jesus não os condenou por isso, os perdoou e os fortaleceu depois. Que Deus nos abençoe.